3, 2, 1, gravando, Freno Jag em ação. Hoje o tema mais votado ali do YouTube, pedal ABS Knorr Volvo, tá? Aqui tá um FH clássico, então a gente vai começar a desmontagem da válvula, beleza? Vamos junto aqui, vamos comigo. Equipamentos que a gente vai usar, chave de fenda para destravar o guarda-pó, vou até destravar aqui já, não precisa prender na morsa, só fazer uma saprema aqui entre os parafusos e o anel elástico, você já tira ela com facilidade, tá? O segundo passo que eu sempre recomendo é tirar o sensor do lugar, tá? Então esse aqui é um pedal que a gente tem um certo cuidado, porque tem um componente eletrônico integrado na peça, tá bom? Aqui quando tá com uma situação muito suja, muito feio, é bom lavar antes de abrir para poder fazer o acabamento depois com mais facilidade aqui dessa peça. Como tá um pó bem sequinho, depois eu só passo uma escova de aço aqui e esfrego bem, passo um ar e aqui já tá feita a missão, beleza? Então vou começar a desmontagem aqui, chave Torx T20. Opa, esse aqui não é 20, esse aqui é 25, vou lá trocar. Haha, achei! Chave Torx T20, com cabo, ou qualquer chave Torx que vocês tiverem aí. Então, a gente solta aqui os 4 parafusos do sensor. Eu deixo eles reservados aqui, porque depois eu vou só fazer a rosca, né, pegar neles aqui para não entrar areia no momento do jateamento. Eu não vou usar o jato à turbina, porque ainda a gente está aprendendo a trabalhar com o jato à turbina e eu tenho medo de danificar a carcaça. Eu vou fazer no jateamento por sucção mesmo, na gabine de microesfera de vidro. Isso já me dá um acabamento top. Então soltou os 4 parafusos aqui da tampinha, não sai puxando com vontade aqui, com velocidade. Desconecta o anel e cuida com o circuito flexível que está logo abaixo. Ó. Então a gente tem um circuito flexível ali, ó, um flatzinho, né, que é um material bem sensível. Qualquer puxada adiante disso, rasga. Chave Torque T10, tá? T10, nos 4 parafusinhos logo abaixo. Mesma coisa, deixa o parafusinho reservado aqui na bancada, porque a gente vai inserir ele ali no seu alojamento para prevenir entrar qualquer microesfera e depois tem que estar sofrendo ali para tirar ela com o bico de ar. Nesse curso aqui, nesse treinamento gratuito, eu vou passar o pulo do gato aqui quando a gente pega um sensor gerando falha no painel. Não vou dizer para você que em 100% das vezes a gente vai conseguir fazer ele voltar a funcionar, fazer ele voltar à vida, mas nos 60, 50, por aí, metade. Há chances que ele volte à vida e há chances que, mesmo fazendo o procedimento, não dê resultado nenhum, tá? Mas esse pulo do gato eu vou passar também, então fica até o final. Isso vai aparecer só no final. Fechou? Entendido? Até o final. Então, realoca ali os parafusinhos nos seus alojamentos aqui, nas suas roscas. Para que quando a gente for fazer o jateamento, não acumule areia ali dentro da rosca do parafuso. Fechou? Então a gente vai colocar os outros também aqui. Lembrando que esse pulo do gato salva a gente de muitas situações ali onde a gente passa um orçamento e achando que vai ficar tudo beleza, tudo bacana. Aí de repente quando vai ver, tá lá a desgraça da falha no painel ainda. Fechou? Então a gente montou aqui de novo os parafusos. Agora eu vou para a parte de desmontagem dos elementos de vedação. Então eu prendo aqui nos prisioneiros, mas eu não aperto, só faço uma leve carga aqui para a gente poder trabalhar. E o sensor preserva de ladinho, não mexe nele lá. Alicate de trava, solta a trava do topo, vai vir tanto o guia do pistão, que faz um anel de vedação, e a peneira da entrada do ar. Então a gente está com o anel bem ressecado aqui, é um pedal já bem usado. A guia de vedação, a mola de retorno do pistão, lembrando que é uma mola pesada aqui em cima, que retorna o pistão, mola bem pesada. Os 4 parafusos Allen 5 aqui da tampa, vamos soltar eles aqui já, remover a tampa.
E aqui da mesma maneira a gente vai, depois que lavar a peça, realocar esses parafusos aqui no momento do jateamento. Vamos soltando aqui, ele vai subir porque tem uma outra mola mais abaixo, tá? Que empurra o pistão ao contra. Então tá aqui os 4 parafusos, tá aqui o pistão intermediário, ele fica no meio, para poder fazer o equilíbrio tanto do circuito da tração quanto da dianteira, né? O ar da tração vem aqui embaixo, preenche, levanta esse pistão, aciona o ar da dianteira e aqui acontece o equilíbrio, né? Aquela disputa de pressão. A mola mais fraca embaixo desse pistão, isso aqui a gente vai deixar na montagem por último, para não dar muito desconforto. Lá dentro vai ter mais um guia de vedação, a gente vai soltar ele aqui e vai fazer os movimentos aqui laterais para poder sacar ele. Então, uma válvula que teve bastante sujeira, bastante pozinho de ferrugem, em algum momento veio sujeira pelo tubo e graças a essa peneira aqui não passou para a base de vedação. Muito bem. Lá embaixo também uma outra guia de vedação, tá? Como se fosse uma guia de válvula relé. Vocês que já estão acostumados com freio vão se identificar com isso aqui, tá? Viramos aí de ponta cabeça a válvula e vamos tirar a parte de baixo. Aqui também tem uma trava grande. E agora a gente vai empurrar esse pistão por aqui, ó, por cima. Então lembrando que no centro a gente tem que tomar cuidado para bater, porque ele é uma peça de alumínio. Então coloque um tuchinho ou um pito com diâmetro menor que pegue no centro, para a gente poder empurrar aqui, ó. Empurrou, sai o kit todo, tá? Esse é o pistão inferior. Então aqui está o guia, que vem o sinal do pino de ataque aqui do pedal. Aqui está o batente do repouso do pistão e o topo superior do pistão. Dentro está o conjunto de mola. Fica esse barulho assim mesmo, tá? A mola fica meio soltinha ali mesmo, beleza? Então assim, eu não recomendo calçar esse pedal, a não ser que o sistema EBS já esteja com problemas, né? Vem apresentando problemas e tá o sinal mecânico em atividade, tá? Tem muitos caminhões que estão com problemas eletrônicos e aí o sinal mecânico, vamos dizer assim, que o motorista isolou o EBS, então aí tem que calçar o conjuntinho. Mas a gente sempre recomenda deixar com a carga da mola original, porque quem faz a movimentação do potencial de frenagem é o sistema eletrônico, tá bom? Não adianta nada calçar aqui, sendo que o sistema eletrônico é o comandante do freio. Então, isso não vai refletir em nada positivamente ali, calçar esse pedal EBS. Beleza? Tira a trava de baixo, puxa o pistão, que vai ter o conjunto de mola ali dentro, a mola pesada e a mola do centro. Essa mola é que chacoalha, que fica tec, 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 tec. Tá bom? Lá no caminhão, quando o cliente passa em alguma trepidação, isso aqui fica batendo no painel. Fica tec, 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 tec. É um desconforto até para o motorista que está conduzindo o caminhão. O que a gente faz aqui? A gente coloca graxa aqui dentro, aqui, ó, que daí ele arrasta essa mola e essa mola não fica batendo mais. Não é que enche de graxa. Depois, na hora da montagem, vocês vão ver. É outro macete. Beleza? Já para esse barulhão. Então, as 3 arruelas de calço, geralmente são 3. É uma fininha e 2 mais grossas, tá? Beleza? Então, tá aqui a válvula totalmente desmontada e preparada para lavação. Vamos lá, que esse é o momento. Na lavação, eu uso querosene aqui na minha lavadora, mas pode ser com qualquer produto aí que vocês tenham, beleza? Vamos lá. Lavagem não tem muito mistério, é deixar o quanto mais limpo melhor, sem sujeira, sem contaminação. E aí depois vamos para o jateamento. O nosso padrão aqui é a válvula jateada, depois feito pintura como acabamento. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para a parte de jateamento. Vai deixar os parafusos na carcaça. Deixa eu tirar aqui aí. Os parafusos na carcaça, né? Cuidado para não jatear na sede, porque o jato é um abrasivo, ele acaba danificando aqui a parte interna da válvula, tá? Cuida para não mirar o bico do jato aqui dentro da sede. O jato mais é para dar um acabamento na rosca,
tirar qualquer sujeira, que nem aqui tá oxidado, não sei se vai dar para pegar. Lá tá oxidada a rosca, ó. Então, vou pegar por aqui, ó. Aqui, ó. Ali tem uma oxidação na rosca, ó. E essa oxidação, por mais que a gente escove, ela não fica um acabamento bacana. E aqui também, ó, tem cola aqui no topo, então a gente usa o jato para dar mais acabamento aqui e depois a peça em mãos, quando vier em balcão, ela vai ficar muito bonita. O cliente vai olhar e vai falar, caraca, parece nova. Então por isso a gente usa muito o jato para poder melhorar o acabamento na parte final do produto. Beleza? Vamos lá então. Lembrando, né, que tem muita gente que não gosta de usar jato, mas é por conta do uso abusivo, né? Não tem o controle necessário aqui do abrasivo, não tem, às vezes, a aplicação correta aqui na peça. Então aí é que se acaba se tornando um inimigo mesmo na reparação, tá? Mas quando você tem uma técnica bacana ali de jateamento, ele simplesmente vai estar aqui para auxiliar, né? Então não é nada, não é um vilão da história, né? Ele é um facilitador aqui de caminho. Beleza, pessoal? Então, tem muitas pessoas que não gostam de usar jato, criticam aí o uso de jato, claro, eu também. Em alguns casos ali eu não uso jato, detesto jato para algumas aplicações, mas para a grande maioria aqui dos nossos produtos é indispensável o jateamento. Vamos lá então, próximo passo, a gente vai separar, fazer uma análise breve aqui das peças. Então, onde a gente não mirou o bico do jato, ele não pegou, né? Então a gente vem dando uma quebrada aqui, só na anodização externa. Lembrando de preservar a parte interna. Então a parte interna está livre de qualquer abrasão. Tá? Então, como a gente está vendo aqui, ó, não tem abrasão nenhuma. Aonde a gente quer que o jato haja, a gente mira o bico dele, desculpa. Então, os componentes todos a gente vai deixar separadinho na mesa. E vamos iniciar a montagem, já com uma breve explicação aqui para vocês. A gente vai usar o reparo quinelato. Já passo o código aqui para vocês. E vamos fazer alguns apontamentos aqui no reparo, que são os itens que a gente não costuma colocar, que vem no reparo, tá? Ainda precisa de alguns ajustes na fabricação do reparo, mas o que dá certo já é o suficiente, beleza? Eu vou pegar o pote de graxa ali fora. Então tá aqui a graxinha. Lembrando que essa graxa é uma graxa especial, é a mesma fórmula da Vabico, tá? Lá a gente vai ter alguns quilos ali na loja, tá? Disponível para venda. E aí a gente já compartilha o link para vocês adquirirem a graxa especial. Tampas de caixa, atuadores, né, eletrônicos, válvulas no geral, a mesma fórmula Vabico, num preço muito mais acessível. Então repara o quinelato QA1067, tá? Pedal ABS Knorr. Beleza? Vamos abrir aqui a cartela. Vamos começar aqui a separação das borrachas. Então, assim, as molas a gente não costuma colocar. Essas duas aqui, que são dos vedadores, funcionam que é uma maravilha, mas eu costumo preservar a original. A original estando boa, deixa a original, tá? As molas de retorno, por mais que tenha praticamente a mesma semelhança, ela é mais pesada. A mola que vem na quinelata é bem mais pesada. Vocês podem notar aqui no elo, como o elo da quinelata é mais grosso e o original é mais fino. Esse aqui causa um problemão ali no pedal. A movimentação dos pistões lá dentro acaba se tornando mais difícil com a mola quinelata. Então a gente não usa a mola quinelata, tá? Então isso vale para todas as outras também, tá? Então, por mais parecida que seja, a não ser que a original esteja quebrada, esteja enferrujada, aí usa a nova do reparo quinelato, beleza? Então, molas que vem no reparo, deixa de lado, não usem. As arruelas, a quinelato manda 4 arruelas. Na válvula vem 2 grossas e uma fina. Quiserem montar com quinelato, podem montar. Funciona top. É apenas uma arruela, né? Não tem mistério.
Mas eu vou preservar as originais, que é o ajuste de fábrica, tá? As travas. Eu não costumo usar as travas Quinelato nos pedais EBS, desculpa, nas moduladoras EBS, tem algumas travas que estão menores no diâmetro. Então, já aconteceu de um funcionário meu se machucar, de for testar uma válvula da bancada, claro que não aqui na Freno, mas em outra empresa que ele trabalhava, e ele foi colocar pressão, pau, saltou na cara, pistão com trava, com tudo, quase que deixou ele cego. Então, assim, a trava que vem da Quinelato, não é que a trava é ruim, às vezes o diâmetro que não casa, tá? Então nós temos essa primeira trava aqui, ó. Eu vou colocar aqui ela por cima. E a gente mede a circunferência dela aqui, ó. Ela tá faltando um pouquinho para chegar no diâmetro da trava original. Então não ficou legal. A trava do centro, que é essa menorzinha, ela também tá bem menor, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente coloca aqui no corpinho. Ela não tá conseguindo fazer a circunferência completa, ó. Aqui tá alinhado. Mas aqui na pontinha aqui falta massa aqui para ela poder adentrar o canal da trava. Então aqui também, essa do pistão. É a única trava que está sobrando medida, ó. Ela está maior do que a original. Então vai dar carga. Aqui beleza. Mas eu vou manter a original. E a grandona, essa não faz parte do kit. Então essa grandona, de qualquer maneira, vocês vão usar a original. Detalhe dos guias. A Quinelato manda esse guia de Teflon, que é um materialzinho molinho, molengão. É difícil de encaixar lá dentro, cara. A hora que você põe ele aqui, ele fica sambando aqui. Às vezes quando você vai levar, ele pula por cima, cai. Então eu prefiro usar os originais, que eles são mais firmes. Você colocou aqui, ó, não tem perigo. Ele vai encaixar, vai cair lá dentro do onde tem que trabalhar e boa. Então, os guias eu não coloco Quinelato também, tá? Apesar de serem, né, aceitáveis, eu não coloco. Então, os guias, as travas e as molas, eu não uso Quinelato. Não uso, tá? Então, tem que melhorar, tem que acertar, tudo bem. Funciona, funciona, com calma, com delicadeza, funciona, coloca ali, encaixa, funciona? Ah, funciona, Alex, funciona, sem problema nenhum. Mas eu não costumo usar, tá? Eu deixo os originais. Fechou? É uma chatice minha, uma xaropice minha, mas é assim que dá certo e é assim que a gente vai seguir fazendo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a montagem. Feito isso, essa breve explicação do que eu uso, o que eu não uso, eu vou começar a colocar os O-rings. Então, no pistão inferior, que é o pistão do ataque, aqui vem o equilíbrio do potencial de frenagem da força mecânica ali do pé do motorista, com a contrapressão aqui da parte pneumática. Ali acontece o equilíbrio da frenagem, tá? O anel de topo, de vedação de topo, deixa eu ver se é esse ou se é o mais fino, é o mais grosso. Então, o mais grossinho. Aqui não vai anel, aqui vai o anel fininho. Beleza? No pistão central, mais os dois anéis do meio. Eles estão com diâmetro um pouco menor. Também tem um errinho aqui. Vamos ver. Deixa eu pegar eles ali. Depois tem que passar esse ajuste para Quinelato para eles corrigirem. Não quer dizer que não vá funcionar, né? Porque, querendo ou não, o diâmetro da borracha está um pouquinho, né? A espessura da borracha está um pouquinho mais grossa, ó. Mas o diâmetro está bem menor, ó. Tá bem fora. Tá vendo? Então a gente vai colocar porque ele tem uma espessura da borracha mais grossa e compensa esse diâmetro menor no total. Mas o correto é isso aqui. Até eu vou guardar para enviar para Quinelato. Todos esses materiais que vêm para Quinelato para eles começarem a correção. Tá? O anel grosso aqui no topo, para a vedação do pó. Esse anel aqui é dessa parte ali, ó. A gente vai deixar isso ali por último, lembrando do pulo do gato, que vai estar no final do treinamento, tá? Beleza, beleza, beleza. Vamos continuando aqui, ó. Os anéis dos guias. Os dois. Show de bola. Sobrou esse, sobrou esse. Logo, logo a gente vai achar o lugarzinho deles, se é que existe lugar para eles aqui, tá? Eu sei que um dos finos vai aqui no centro. Depois a gente vai localizar, mas não vai no centro porque é o guia de gacheta, tá? Então, pode ser até que sobre. Vamos começar a montagem aqui então. Vamos colocar as 3 arruelas lá no fundo.
vamos fazer o preenchimento com graxa. Eu coloco sempre um pelote de graxa aqui, ó, tá? Que daí a mola, ela vai ficar quietinha na casinha dela ali. E aqui no canto a gente aplica uma graxa na lateral para fazer a movimentação ali desse pistão. Então a mola vai estar aqui, a outra vai estar aqui. Lembrando que lá na outra ponta da peça a gente coloca também uma quantidadezinha de graxa ali para ele diminuir aquele chocalho, aquele tchac 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 da mola, tá? Então colocou aqui, encaixa lá, coloca um paninho aqui, ó, para proteger essa área. Aí o pano vai servir de escudo ali para a gente não machucar. Com o alicate de bico de fechar trava, a gente vai aplicar a trava aqui. E com ele mesmo a gente vai forçar para ir travando. Fechou. Feita a trava, confere se está se movimentando. E a mola agora não chacoalha lá dentro. Tudo por conta da graxa. A gente preencheu de graxa ali. A graxa segura essa vibração da mola, né? Esse movimento da mola. Esses dois tampõezinhos vai no acesso da calibração dos sensores, tá? Então, vamos deixar eles reservados ali. Graxa lá no fundo. Tá? Vamos montar aqui o pistão aqui primeiro. Graxa no topo. Graxa no pistão, aqui no inserto de vedação aqui da parte pneumática. A gente vai soltar ele ali ao centro. Vai colocar a mola. As duas molas são iguais, tá? Com a mesma carga, mesma tensão, tudo igual. No kit intermediário vai essa gacheta mais larga aqui, tá? E essa outra aqui vai no de cima. Então coloca-se ela aqui com a travinha dela. Lembrando que as duas travas são do mesmo diâmetro. As duas travas que travam tanto esse quanto o do meio são do mesmo diâmetro. Beleza? Então faz uma forcinha aqui com a mão. Movimenta o pistão lá por baixo. Ficou travadinho, ficou jóia. Agora a gente vai colocar o pistão inferior. Eu vou prender na morsa aqui, ó. A graxa lá embaixo já está aplicada, só vou dar mais uma reforçada aqui no pistão inferior. Aplica uma camadinha boa de graxa. Ok. E a gente vai colocar agora o pistão lá dentro. A mola vem por cima daí, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. Logo, logo a gente encaixa a mola. Essa parte aqui do topo, onde vai a vedação do tapa-pó, a gente põe uma graxinha. Aqui onde vai vedar o anel da peça plástica também. Então vai essa peça plástica aqui. Lembrando que ela tem guia. Então essa parte aberta fica para a porta do sensor, ó, tá? Então quando for montar, ele tem também um ressalto aqui que encaixa nesse dente aqui da carcaça. Aqui no dente. Então trazer ela o mais próximo do dente e o mais próximo da parte do sensor. Então encaixa, põe a trava. Beleza. Aí o pedal se movimenta, tanto pisando no freio, quanto soltando no freio. Beleza. Então essa parte inferior aqui já está montada, tá? Agora a gente vai partir para a parte das molas. Colocou ali, prende na morsa novamente. A mola mais fraca vai no meio, tá? Seguindo da lubrificação aqui do pistão superior, que faz o equilíbrio das cargas ali. Joga-se aqui no meio a mola, encaixa ela aqui no meio. E aqui no pistão, onde os anéis estão fora de diâmetro, porém com a espessura mais grossa, a gente aplica o lubrificante.
coloca esse pistão ao centro. Ele não vai ficar lá embaixo porque a mola está tensionando ele para cima, tá? Aplica uma graxinha aqui na parte superior. Posição entrada, entrada, tá? As 4 roscas têm que ficar alinhadas. Então, coloca aqui os 4 parafusinhos. Faz o aperto. Aqui o aperto normal. Apertou. Aquela básica meia volta antes de quebrar o parafuso. E tá feito. Tá bom? Nada de muita frescura aqui. Então encostei e apertei. Apertei. Ok. Ok. Último passo agora. A mola pesada, que vai fazer o retorno de todo esse conjunto, tá? E manter a carga lá embaixo. Seguida do pistão de vedação, do circuito da dianteira. Seguido da bucha, do guia aqui do pistão. Começou a vazar um ar aqui na rede. Mas eu já resolvo isso aí. Ah, faltou um componente aqui, pessoal. Olha aí, ó. Tô tão atucanado com o ar que tá vazando que acabei esquecendo a mola. Tenho certeza que algum dos mecânicos aí de plantão já berraram lá atrás. Vai, ei, cadê a mola, professor? Sumiu a mola daí, caramba? Então, acerto vocês. Vamos tirar aqui com delicadeza, sem muito movimento aqui brusco. Isso aí faz parte do processo. Fechou. Agora a gente vai sacar essa buchinha daqui de dentro. Vai acontecer com vocês também. Acontece com qualquer um. Então, voltando aqui, recapitulando, a buchinha de vedação, a mola de retorno, a molinha de assento aqui do pistão de vedação, e aí sim, o guia. Agora sim. Agora a gente está caminhando. Por último, a argoela grossa, a chapa que faz o assento da mola. E aí, a trava. Colocou, faz aquela forcinha bruta com o dedo e finalmente com o alicate. Confere se está travado. Estando travado, finalizada a montagem. Essa parte, depois que a gente fazer a pintura, a gente coloca ela. E isso aqui, depois do teste pneumático, eu vou passar o pulo do gato. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu não vou ligar a parte eletrônica da bancada ainda, para que a gente faça o teste do sensor, porque ele não está aqui na válvula. O que é a minha recomendação? Sempre que for montar uma válvula que tenha pneumática eletrônica embutida, a gente vai montar a parte mecânica, vir para o teste, fazer o teste da parte mecânica. Se não tiver nenhum vazamento, a gente termina ali a montagem da eletrônica. Porque caso vaze no pistão inferior, tem que desmontar toda a eletrônica, abrir o pistão, fazer o conserto, fazer o reparo e aí remontar tudo. Então dá bastante trabalho, beleza? A gente vai colocar as conexões e pressurizar essa válvula. São conexões com a rosca M12. Aqui, entrada do freio traseiro, número 11. Saída do freio traseiro, número 21. Entrada do freio dianteiro, número 12. E a saída do freio dianteiro, 22. Aqui o bicho. 22. As outras roscas que temos ali em aberto são para os sensores de pressão. Aqui nós temos um outro pórtico 12 e atrás um outro pórtico 11. Então a gente vai isolar os dois. Não precisa de conexão.
A gente está no ambiente de teste e não precisa de conectar sensor. Então isola o 12 e isola aqui atrás aqui da bancada, não está pegando o vídeo, o 11. Fechou. Aqui na bancada frente a gente tem um dispositivo que faz o ataque do pedal e o recuo do pedal, tá? Então a gente tem como testar isso sem sofrimento. Mas também tem na nossa página, na nossa loja, o gabarito com impulso a rosca, tá? É um gabarito igual esse aqui, porém com rosca, não é com pistão pneumático. Está disponível lá para venda, temos bastante unidade ali, bastante unidade para venda. E fica daqui a pouquinho no mesmo vídeo o link de compra ali ou o caminho para você seguir, beleza? Vamos lá. No meu L7, que vai ser o manômetro M7, a gente vai ligar entrada do freio traseiro, tá? Estamos colocando 10 bar. No meu M8, que é o L8, freio dianteiro, a entrada, alimentação da pressão. Ambos os pórticos não teve vazamento, tá? Então a gente está com a válvula totalmente equalizada, totalmente pressurizada, sem nenhum tipo de vazamento aparente. No meu L1, que vai ser o M1, freio traseiro. E no meu L2, que vai ser o M2 lá em cima, freio dianteiro. Beleza? Eu coloquei duas porquinhas aqui embaixo para fixar. E agora eu vou acionar a carga aqui, né, o pé de freio. Pisando no freio, a gente tem o primeiro balão saindo e o segundo balão acompanhando, tá? Então, primeiro sempre o freio traseiro vai fazer a resposta e o freio dianteiro acompanha. Aqui a gente tem um leve vazamentinho aqui, ó, tá? No equilíbrio. A gente vai abrir e ver, ó. Essa é uma dica importante porque da gente não fechar a eletrônica antes do teste mecânico, tá? Então, a gente já pegou aqui um probleminha. No equilíbrio, ó, da dianteira, a gente tem um vazamentinho, ó, tá? Eu vou abrir somente esse corpo e o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqueles dois anéis que estão fora de diâmetro, que estão fora de medida. Vou voltar os antigos para a gente ver como que se comporta, tá? Então, ó, a gente tem a ação da válvula, sempre com o dianteiro atrasado do traseiro, tá? O traseiro está com 4 bar, o dianteiro tem que ficar 1 kg atrás, tá? Mas vamos tirar esse vazamento agora para a gente poder ter a visão da onde está o defeito. Até foi bom pegar isso aqui, assim como no pedal ABS Vabico a gente tem um ponto de observação aqui, beleza? Momento que a gente já volta. Continuando aqui então, a gente vai abrir aqui o pistão superior. Eu já drenei aqui a entrada do ar, não vai ter perigo de explodir nada, podem ficar tranquilos. A gente vai fazer agora a troca daqueles dois O-rings que estão com o diâmetro menor e porém com a espessura maior, né, da borracha. Mas eu tô crente que é ali que mora o detalhe, ali que está o erro. Porque os demais componentes, como a gente monta bastante aqui, a gente nunca pegou nenhum problema parecido. Então, eu vou tirar daqui esse, colocar o velho, e vou tirar esse e colocar o velho. É um dos pontos que a gente inicia aqui, ó, a busca pelo defeito. Fechou. Deixa eu ver se tem um paninho aqui. Limpa a mão. A gente vai colocar agora a parte superior. Show de bola. Esse tipo de problema a gente só consegue pegar usando o gabarito, tá? Usando esse tipo de dispositivo, que é o gabarito de acionamento de válvula de pedal. Tanto o pneumático com pistão, quanto a rosca. Esse tipo de problema só vai conseguir pegar com o freio acionado. Na mão, você não consegue fazer esse tipo de constatação aí, tá? Então, pressurizamos de novo e vamos voltar aqui para ver. Ó, acabou o problema. Já não vazou mais nada. Tá? Perfeitinho, tá? Então o problema tá aqui, ó. Quinelato, ponto de observação,
anel fora de diâmetro, tá? Impedindo a vedação na carcaça, a perfeita vedação. Novamente, ó, não temos mais nenhum tipo de vazamento. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui a fita, temos aqui 3 bar na tração. Pode ver que a gente tem um arrasto aqui, ó, de 1,5 bar na dianteira. Vou colocar 4 bar na tração, temos 2,5 bar na dianteira. Sempre a dianteira vai estar inferior à medida da tração. Porém, na carga total, a gente vai ter equivalência, ó, 10 e 10, quando a gente está com o freio todo aplicado. Consertado essa situação do vazamento, agora a gente vai para a parte mais emocionante do vídeo. A hora da dica milagrosa. Vamos nessa. Eu vou desconectar aqui só para a gente poder montar o restante do conjunto, que é o sensor de posicionamento. E aí sim a gente vai precisar ou da bancada com o kit multiteste acoplado ou do scanner de sensor universal ou multiteste universal, tá? Full touch também faz, mas já tem muitos clientes já atualizando para o universal, então a gente vai usar aqui nesse teste a bancada. Nós temos o ícone específico dela, tá? Pedal ABS Knorr, Volvo, Scania e MAN, que são da mesma plataforma. Volvo, Scania e MAN, cada um tem o seu cabo. Volvo é um cabo, Scania é outro, MAN é outro, beleza? Mas, porém, no mesmo ícone de teste, fechou? Vamos agora para a parte ali do ferro de solda para passar o pulo do gato. Pessoal, agora a gente está aqui na bancada do Brian, onde a gente tem estação de solda e muitas das vezes pedal ABS ele dá alguma falha específica no painel, tá? Essa falha se dá porque esse pedal já trabalhou o que ele tinha que trabalhar, ele chegou no fim da vida dele. Aqui dentro, em cada potenciômetro, em cada sensor, tem uma pista, tá? Onde tem vários coletores, né? Então isso aqui é um potenciômetro, tem uma pista grafitada ali dentro, onde o coletor, na movimentação do pé do motorista, do potencial de frenagem, se movimenta para cima e para baixo, para dizer a referência que está esse pedal. Como isso aqui é uma coisa que não tem como consertar, como não tem como arrumar, a gente tem uma chance aqui, que é a inversão da posição do sensor, tá? Então ele trabalha de uma maneira de centro a topo, tá? Então, centro a topo, beleza? A gente vai fazer o quê? Inverter o posicionamento dessa pista, aí o centro e topo vai ficar ao contrário, então a gente vai pegar a pista nova, pista saudável lá dentro. Em 50%, no máximo a 60% dos casos se resolve com isso. E claro que a bancada vai te dar as métricas ali para que você consiga entregar uma peça que esteja dentro dos padrões. Com defeito, também a bancada pega. O diferencial ali de leitura vai estar muito além do normal, tá? Muito além da faixa dos 10%. Então a gente vai, já de cara, já inverter para que vocês vejam o pulo do gato, beleza? Vamos prender aqui o sensor na morsa. E aí, com a ajuda de um bico soprador, a gente vai fazer o expurgo da solda. Então, qual que é o lance aqui? Nós temos aqui, deixa eu trazer a estação mais próxima aqui de mim. Nós temos aqui 4 terminais aqui desse sensor e 4 terminais do outro. Lembrando que aqui são resistores. Cuida para não aquecer e soltar os resistores. Então, a gente vai aquecer aqui, ó, nesse terminal e expurgar. Mesma coisa no outro. Então, ó, expurgar. Então, ó, aqui aquece. No curso do Aestronic, do atuador Aestronic, a gente ensina a fazer essa remoção de solda aqui. Deixa eu aquecer aqui. Aquece bem e expurga ela para lá. Faz ela vazar a solda para todo lado. Então, isso aqui é uma das técnicas mais usadas aí para remoção de circuitos eletrônicos. Agora, tudo que tem componente eletrônico, como CI, microchip, microcontroladores, o que for, não é bacana fazer isso, porque às vezes se aquece muito próximo de um micro e acaba saindo o componente junto no arrasto do bico. Saiu toda a solda, limpa com uma escovinha, para não ficar nada em curto aqui, ó. Tudo que você vê que ficou material na trilha, vocês vão lá e façam a limpeza, ó. Aqui tá cheio de material, ó. Cheio de solda ali que
derreteu e ficou parada entre os componentes. Então a gente limpa aqui com delicadeza, com suavidade, para não comprometer o circuito, beleza? Então tirou, ok. Aquele anel que sobrou do reparo é daqui, ó, de proteção da tampa, tá? Vamos tirar aqui na parte de baixo do flat. E lá dentro a gente vai dar uma escovadinha para derreter aquela solda ali, para sacar aquela solda que se contaminou. Terminou isso aqui, a gente vai segurar o flat e vai soprar para tirar o restante do material. Tá? Aqui tem um restinho ainda, a gente vai sacar aqui, dar uma esfregadinha. Claro que com um sugador de solda é muito mais fácil, um sugador automático, né? Aquele que aquece e suga no momento do clique ali, que vocês apertam e tem o clique e ele faz o disparo, né? Então isso aqui é para quem não tem recurso de ter um sugador de solda, de não ter uma ferramenta ideal, não precisa nem ter uma estação de solda. Um ferrinho de solda básico você aquece, faz o assopro ali. Muito profissional da eletrônica que condena isso aqui, tá? Mas é uma maneira mais simples de você obter o resultado que a gente precisa, tá? Então, feita essa limpeza, essa faxina aqui de todo o estanho que ficou lá, a gente vem agora na parte externa, ó. Com a escovinha de aço a gente vem limpando essa terra, toda essa sujeira aqui, ó. Então, a gente vai escovar e deixar essa peça plástica sem nenhum vestígio aqui de terra, tá? Show de bola. Aí complementar. Vamos agora para dica valiosa. Limpa os terminais, limpa tudo que tem aqui de resíduo de estanho e a gente vai seguir agora adiante com o pulo do gato. A gente tirou esse sensor, mais uma, pode sobradinha, dessa maneira aqui, ó. Tá? O detalhe importante, não tirar essa peça da morsa, para vocês lembrarem que posição que estava. Então a gente estava com isso aqui assim. Agora a gente vai fazer o quê? Essa peça desse casamento aqui, a gente vai casar ela ao contrário. A gente vai fechar ela aqui na morsa ao contrário. Tá? Então a gente coloca ela ao contrário do que ela estava e ressolda essa pista aqui, ó. Essa é a dica de ouro que muitos não sabem, tá? Ressolda ali e tá feito o milagre da salvação aqui do sensor do pedal ABS. Fechou. E ressolda tudo de novo. Tudo aquilo que você dessoldou, ressolda. Claro que ali no laboratório, na Frenopart, a gente tem todos os instrumentos, sucador, removedor de CI, tem todo o ferramental necessário para trabalhar com a eletrônica mais elaborada, tá? Aqui na Fernando de Águia a gente tem essa estaçãozinha aqui e os ferros de solda. A gente usa mais os ferros por ser algo mais simples de trabalhar e a gente consegue manusear ele em qualquer lugar, tá? Então, aqui é mais bruto e lá é um pouco mais delicado. Lá no laboratório é um pouquinho mais delicado. Fechou? Então a gente ressoldou tudo ali, ó. Tá tudo ressoldado. A gente vai agora lá para a mesa para finalizar o encaixe, tá? Vou passar a manha de encaixar isso aqui, porque é meio chato ali de colocar. Vamos passar esse detalhe de encaixar, fechar e voltar para a bancada para a gente ver o potencial ali do movimento do pedal na leitura dos cursores do sensor. Beleza? Vamos lá para a bancada. Continuando aqui então, finalização da montagem, inserção aqui dos potenciômetros aqui no pedal. Esses dois anéis aqui, ó, não sei de onde é, não sei por que vem no reparo. Depois até aqui na lata a gente pode até conversar e ver do que são. Esse anel é da tampa aqui do sensor, para não entrar água no sensor. Água, pó, qualquer sujeira. É a vedação aqui da tampa do sensor. E agora a gente vai para a instalação do sensor. Vamos prender a válvula aqui na morsa. A gente vai sacar os parafusos que a gente deixou aqui.
Ok? Todos eles, da tampa e da base do sensor. Eu já vou tirar a mão de cima aqui, tá? E aí a gente vai agora instalar os dois potenciômetros ali, o kit sensor. Como esse sensor vai trabalhar dentro desse canal aqui, ó, eu costumo passar uma graxinha aqui também, tá? Não precisa, mas eu costumo passar. O sensor, ele trabalha com a leitura, né, com o conector descendo aqui, ó, no sentido do topo da carcaça, e não assim. A única válvula que trabalha com o sensor saindo para cima é do MAN, aqui na orzinha do MAN, com dois fixadores, o conector elétrico é para cima. Volvo e Scania, conector elétrico para baixo, beleza? Como é que a gente vai fazer aqui para colocar esse sensor? A gente vai pegar, com a ajuda do riscador aqui, ó, a gente vai travar aqui, ó, um aqui, e o outro com a Torx T10, ó, a gente trava aqui, ó. E aí a gente coloca ele lá, ó, lá no alojamento dele, tá? Cuida para não rasgar o flat, cuida para não deixar escapar nenhum das ferramentinhas aqui, ó. Aqui o meu araminho já escapou. Eu vou tentar pescar ele aqui. Vamos ver se eu conseguir pescar o bichão aqui. E aí a gente vai ver se encaixou. Não, já não encaixou. Ficou tudo errado. Ele é meio chatinho mesmo, tá? Esse riscador aqui tá muito curtinho. Eu acho uma outra chavinha aqui. Eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu vou lá na outra bancada pegar uma chavinha mais fininha. Então tá ali. A gente vai levar ele lá, ó. Beleza. Falta só um detalhezinho para encaixar e encaixou. Tá? Então essa parte aqui é a parte mais chatinha, que é encaixar o sensor. Depois que encaixou os dois cursores, não tem erro. Eu vou colocar um parafuso aqui e outro do outro lado, para a gente ver se está encaixadinho. Tá? E aí, se caso ficou desencaixado, a gente já remove tudo isso aqui e reposiciona. Lá no centro, lá, ó, a gente vai ter que ver os dois furinhos lá do sensor, ó. Tá vendo lá? Conseguiu pegar lá no centro, Ana? Olha lá, ó. Lá no centro tem os dois furinhos, ó. Eu não consigo pressionar mais, que falta força aqui no braço. Mas se vocês têm que ver que as duas pontinhas tem que estar dentro daquele canal lá do pistão. Aqui ficou perfeito. Tá encaixadinho, tá tudo ótimo. Agora a gente vai terminar de alocar os parafusos. E fechar a tampa por final. E aí sim retornamos ao teste para fazer as calibrações. Antes de fechar a tampa, perdoem aí o erro. A gente vai sacar esses vedadores aqui, ó. Esses vedadores a gente vai tirar para poder fazer as regulagens. Como vai ficar fora da pista, outro detalhe, depois que você faz o ajuste aqui, a inversão do sensor, vai ficar fora. Essa pista aqui, ela rotaciona, tá vendo aqui, ó? Ela tem rotação, ó. E o acesso a essa pista aqui, a rotação dela, é por esse furo aqui, ó. A gente encaixa a chave aqui e rotaciona para arrastar aqui, né? Adiantar ou atrasar o ponto de leitura, beleza? Então, para a gente realocar na posição ideal de trabalho, a gente tem que tirar esses tampõezinhos de borracha. E aí a gente coloca os que vêm no reparo. O reparo acompanha os tampõezinhos. Fechou? Então isso lá na bancada de teste, a gente já deixa isso resolvido. Vamos colocar os 4 parafusos aqui da tampa do sensor e retornar lá para a bancada. Vamos lá então? Vamos! Êêê! Fechou? Continuando aqui então, a gente está instalando a válvula novamente na bancada. Vamos ligar toda a parte pneumática de novo. Lembrando que sempre é bom testar com pressão, com a pneumática conectada. E agora sim a gente vai ligar o chicote do sensor. Deixa eu achar ele aqui. O cabo para testar esse pedal
é o CAB 0033, descrição do cabo pedal ABS Knorr Volvo. Conector mic de 4 vias e na outra ponta um conector Deutsch 6 vias. Ele está todo esmerilhado meu, é porque a gente faz isso aqui de gato sapato. Conecta-se na válvula, liga na tomada sensor piezo. Ele já tem que me dar as duas variáveis aqui, ó. Então, as linhas vermelhas são o sinal analógico e as linhas azuis é o sinal de percentual, tá? Como é um sensor redundante, uma linha sobe, outra desce, beleza? Vamos ligar aqui a pressão pneumática. Qual que é o ajuste que a gente tem que fazer? O pistão todo afastado do pedal tem que dar 0,330. Por incrível que pareça, deu na medida. A olho nu eu acertei. Mas ó, se eu arrasto essa pista aqui, ó, vamos arrastar ela aqui, ela vai me alterando a casa lá, ó, do volt lá embaixo, tá? Então a gente tem que achar o 0,4 e voltar até aparecer o 0,3. Show de bola. Agora a outra, a gente tá vendo que ele tá mexendo lá, ó, tá vendo? Então temos que chegar no 3.0, beleza? Então arrasta adiante, você veja o azul aparecendo, vem voltando até o 3.0. Mesma coisa no do vizinho. Ó, você chegou no 0,3, ó, para ver que ele não mexe mais se eu virar a pista. Então volta até aparecer um algarismo maior e vem trazendo ele de volta para o 0,3. Apareceu o 0,3, está ajustado. Depois que ajustou, a gente vai fazer o teste agora de potencial de frenagem. Então a gente vai pisar no freio e a diferença entre um cursor azul e outro não pode ultrapassar os 10% de diferença, tá? Se eu estou com 32, eu posso chegar ao de cima até no máximo 42%, tá? Então é 10% de diferencial, beleza? Então aqui a gente tem quase que uma paridade. Quanto mais próximo um do outro, melhor, tá? Quando eu estou com um pedal de freio aplicado 100%, os dois casam em 100%, tá? Pode ser que um vá a 103, 102, mas é o fim de escala, tá? Então, estamos aqui com o pedal bem calibradinho. O cursor de baixo, ó, voltou a 0,4. Tem que aparecer 0,3. Lembra que eu passei para vocês? 0,5, 0,3. Vamos fazer o potencial total. Vamos ver se lá no regresso ali da pressão ele não volta a 0,4. Show de bola. Ficou mantido em 0,3. Ótimo. Top da balada. Válvula calibrada, válvula testada, válvula aprovada. A gente fecha agora com os tampões de borracha, aqui na tampinha. Com o dedo mesmo é só empurrar com um pouquinho de graxa aqui que ele vai. Ó. Tudo perfeito. Desconecta-se o cabo, guarda no nosso magazine aqui, no nosso suporte de cabos. Esvazia toda a pneumática, tira tudo isso aqui, arranca todas as conexões e a gente vai para a pintura. Beleza? Tinta abastecida, vamos continuar aqui a nossa missão. O guri aqui bota pressão aqui no regulador, só para fazer sujeira. Aí. Como no topo vai ter o tubo de exaustão, a gente aplica pouca pintura ali, né? Precisa de muita tinta lá. Ah, galera. Então, show de bola. Agora a gente vai virar o pedal ponta cabeça e colocar aquela bucha. Feita a pintura, é só esperar secar, tirar os tampões, colocar no plástico contrativo ali, colocar o tubo de exaustão, entregar para o cliente e tá feita a mágica. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, siga a gente, deixe chegar isso aí ao maior número de pessoas possível, que vai ajudar muito aí os reparadores do nosso Brasilzão. Tamo junto, um abraço no coração, tamo junto.